Olá, amigos, aqui do Fala Doutor. Estamos começando mais um podcast. Esse podcast está fazendo sucesso, está dando comentário. A gente coloca lá no YouTube, faz os cortes, e aí você pega os assuntos mais importantes. Depois você vai lá no YouTube, segue a gente lá no YouTube, Fala Doutor, e você vai acompanhar a entrevista inteira. Hoje, nós estamos tendo a honra de receber uma pessoa importante hoje. Uma pessoa, mostra ele aqui, importante e elegante. Olha lá, a elegância do nosso entrevistado. Hoje nós vamos receber o Igor Alves, que ele é da Inova Cash. E quando eu publiquei que eu ia entrevistá-lo, um monte de gente mandou um monte de perguntas. O que é a Inova Cash? O que a Inova Cash faz? Como é que funciona? E eu trouxe ele aqui para a gente tirar um monte de dúvida com ele. Ele é inteligente e ele vai responder as suas dúvidas. A gente fez um roteiro de dúvida aqui, mas ele, ao longo da entrevista, vai falando mais. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Tá no Fala Doutor, o podcast mais falado do mercado de proteção veicular, né? Mais polêmico, né? Mais polêmico também. E começou há pouco tempo, mas tem uma audiência enorme, né? Eu tenho acompanhado tanto o seu trabalho, obviamente, quanto do Fala Doutor também. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês. Vamos começar? Vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente tem pouco tempo, então a gente vai direto no rim do caboclo. Legal. O que é a Inova Cash? O que ela faz? Ótimo. Bom, a Inova Cash, Júlio, é um projeto nosso que começou em 2018, no mercado de proteção veicular. A gente montou uma operação que ela nasceu como uma factoring e hoje se tornou um fundo de investimentos. Então, a gente tem hoje 4 fundos, que a gente aloca hoje 140 milhões no mercado de proteção veicular. Só no mercado de proteção? Só no mercado de proteção, 140 milhões. Temos outros fundos que alocam em outros mercados, mas os principais são esses. E a gente fomenta o mercado de proteção veicular. Somos os maiores fomentadores desse mercado, né? Sem sombra de dúvida. A gente entendeu lá atrás que os bancos não davam crédito para o mercado de proteção veicular e a gente conseguiu montar uma estrutura que hoje a gente consegue atender tanto a associação de proteção quanto os prestadores de associação também. Ah, o prestador também? Então, se você tiver lá um guincheiro, uma empresa de guincho, que ele quer comprar um caminhão novo, a Inova Cash atende ele também? A gente atende da seguinte forma, a gente atende o prestador... Pode pegar o crédito que ele tem para receber da associação? Pode. A gente tem hoje 700 prestadores cadastrados com a gente, entre reboque e oficina mecânica. E o que a gente faz? Esse prestador, quando ele emite a nota, principalmente oficina e reboque, né? Quando eles emitem a nota e a associação dá lá 30, às vezes 30, 60 e 90 dias para pagar, a gente antecipa o recebível para o prestador. Legal, hein? Porque tempo prestador é dinheiro, né? É dinheiro. E é um mercado também altamente desassistido de crédito, né? As oficinas, os reboques. Eu já cansei de visitar a oficina mecânica e você chega lá, o cara era um bom funileiro, era um bom pintor, não entende nada de gestão financeira, não tem nem conta em banco direito com linha de crédito. E como quem paga o boleto é a associação, né, a gente aprova a linha de crédito para a associação e a gente consegue fazer esse produto que funciona muito bem, resolve muito problema das duas partes, porque as oficinas e os reboques são partes fundamentais do processo, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu peguei aqui a Amparo. Amparo é uma das maiores assistências do Brasil. Ele tem lá um prestador que ele paga em média lá, sei lá, 80 mil reais por mês lá. Isso. Então, ele paga sempre com 30, com 60. Então, ele tem 160 mil de crédito lá para receber daqui a 30, daqui a 60. Aí, esse prestador, e eu estou falando para você que é guincheiro, quer comprar um caminhão novo. Ele pode pegar essa nota da Amparo que ele tem ir lá e negociar com a Inova para comprar, porque ele pega o dinheiro e compra o caminhão à vista lá? Exatamente. Pode fazer isso e fazem muito. E fazem muito. A gente tem muito guincheiro. A Amparo é um parceiro nosso, a gente opera com ele há muitos anos. E também um outro trabalho que a gente faz muito forte com as oficinas. Porque qual que é a lógica do processo? A gente antecipa hoje para essas oficinas com uma taxa que para ela... com dinheiro à vista na mão, Júlio, ela compra matéria-prima, compra tinta, compra peça. E compra à vista, compra com desconto. E compra com desconto. Então, se torna um ganha-ganha, né? Os juros que a gente cobra nessa antecipação, ela ganha fazendo as operações. E ele ganha até mais, porque quando chega lá à vista, olha, eu quero comprar aqui, quero pagar na hora à vista, no Pix. Aí o desconto é maior. É maior. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Ele vai pedir 5 a 10%. Na prática, esse prestador, ele acaba ganhando dinheiro com o seu dinheiro, né? Exatamente. Ele pega o dinheiro lá para uma taxa, sei lá, 3, 4%, sei lá quanto que é, e vai lá e negocia 10%. Então ele acaba usando o seu dinheiro para ganhar dinheiro. Exatamente. Então, isso é bom. Olha, você sabia que um monte de prestador
e essa informação não sabia disso? Uhum. Tem gente que acha que é só para a associação e o prestador, a rede de prestadores, né? Uma rede de prestadores é muito grande de uma Sim. associação. Não sabiam disso, agora vão saber, né? Vão saber, agora vão saber, podem procurar a gente, podem entrar em contato, tanto os prestadores quanto a associação. Tudo isso, obviamente, passa por um processo de crédito, Sim. né? Que a gente faz, mas a gente atende muito bem. Existem associações de caminhões, né? Que fazem caminhão, que eles, muitas vezes, um caminhão para consertar passa de R$100 mil. E aí a associação pede lá para essa oficina, às vezes, 6 meses para pagar. Divide em 6 parcelas. E a oficina, se ela não antecipar, ela não consegue fazer o serviço, né? Se precisar de uma oficina que tem hoje R$100 mil para fazer um conserto no caminhão, é muito difícil. Então a gente ajuda muito todo esse segmento. E aí a pergunta é, muitas vezes Porque hoje a gente está mudando um pouco o pensamento das associações. Antigamente o tempo de indenização era cada um fazia a sua. Sim. Uma pagava com 60, outro com 60 dias corrido, outro 60 dias úteis, com 90. Eu já vi a associação falar em 150 dias. Né? E agora está se regulando em 90 dias com a resolução nova da SUSEP. Mas às vezes aquela associação tinha uma programação. Eu tenho uma programação para pagar 200 mil aqui de sinistro esse mês. Só que era mês de dezembro. De repente deu uma chuva, deu muita sinistralidade e a capacidade dele de pagar a indenização é menor do que a sua arrecadação. Ele pode ir lá em Nova antecipar? Pode também, pode. Pegar um recurso, olha, esse mês de dezembro eu preciso pagar 200 mil a mais que eu não esperava no meu sinistro e eu quero lá, se ele tiver crédito, pegar isso e dividir em... Quantas parcelas a associação pode dividir? Hoje o padrão é até 12 meses a gente vai, né? Para pagar em 12 vezes? Em 12 vezes. E um dos motivos que a Cash nasceu foi para isso, né? O mercado de proteção veicular, ele trabalha com imprevisibilidade de caixa, né, Júlio? Exatamente. Associação nenhuma sabe quanto que ela vai gastar mês que vem de evento. Ela tem uma média dentro do que ela sabe, mas igual você falou, vem um mês de chuva, acontece algum evento e a coisa foge do fluxo de caixa. Então, a InovaCash supre a necessidade das associações com essa operação de capital de giro para poder justamente atender essas demandas, né? Ou para regulamentar, para regularizar o fluxo de caixa que está desequilibrado, ou para a associação que quer investir também, né, Júlio? Então, acaba dando socorro, né? Acaba dando socorro. Agora, uma pergunta que eu estava matutando durante a semana. As associações de proteção, independente do tamanho, pela configuração jurídica dela de serem associações sem fins lucrativos, como a igreja, banco nenhum dá crédito para a igreja. A gente vive isso, a gente está tentando comprar um terreno na nossa igreja lá e não tem crédito, a gente está juntando. Então, pela configuração jurídica ser uma associação, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, os bancos nunca emprestaram dinheiro. Aí a pergunta é, se os bancos nunca quiseram emprestar dinheiro, por que a InovaCash resolveu apostar nesse mercado desde 2018? Legal, ótima pergunta. A resposta é que a InovaCash é uma empresa do Grupo Inova. E a Inova nasceu atendendo o mercado de proteção veicular, é um grande player desse mercado, entende o mercado de proteção veicular como poucos entendem, ela está dentro da associação, então quer dizer, toda associação que necessita de capital de giro, ela tem que primeiramente estar dentro da Inova, né? Tem que ter o SGA, tem que usar o sistema SGA, que através dele a gente consegue fazer uma análise de crédito bem feita, consegue ver a real liquidez dessa associação, né? Como é que está a vida dela, e a gente consegue aprovar. Então, o SGA é o grande facilitador nosso hoje para aprovar um crédito. Que você conhece lá o histórico daquela associação. Dele, o histórico real, né? Real dele, a quantidade de veículos ativos, a liquidez da carteira dele, a pontualidade dele, inclusive nos produtos da Inova. Tudo isso a gente faz um rating de crédito antes de definir em comitê qual que é o limite que nós vamos aprovar. E isso é automático, né? É muito rápido que a gente faz, mas é fundamental ter Inova com a gente nisso aí. Porque com o sistema da Inova, você olha... Porque o cara fala assim, eu arrecado 200 mil por mês. Isso. Aí quando você vai lá ver o sistema, não. Ele produz 200 mil em fatura, mas o recebimento é 150. E olha tem lá uns 50 mil lá que é de inativo que ele está tentando resgatar. Exatamente. Então vocês fazem uma análise do histórico dela. Vocês pegam uma análise do quê? Dos últimos 12 meses, 24 meses? Tem mais ou menos um... A gente faz uma análise trimestral e uma análise mensal da associação. A gente analisa a variação de todos os números que ele tem. Nós analisamos também o Serasa da associação para ver a pontualidade dela no Serasa, como é que está. E a gente tem muita informação de mercado também, né, Júlia? Assim, a gente tem consultores da Inova espalhados pelo Brasil inteiro, então eles
captam para a gente essas operações, eles dão referência da associação, principalmente quando é uma operação pela primeira vez. E eu visito muito também, né? Eu viajo. Ah, você vai lá na associação conhecer? Eu viajo muito o Brasil inteiro, então a gente está muito próximo desse mercado. É muito difícil não conhecer uma vida da associação. Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa falar quem não. Tá. Qual o volume máximo que você já emprestou para uma associação assim? Tanto, não precisa dizer para quem não. Tá. Tá, já emprestei 5 milhões, 10 milhões, 1 milhão, Então, 500 mil. Funciona assim, a política de crédito nossa hoje limita em R$1 milhão por Então, CNPJ. 1 milhão para uma associação? R$1 milhão de CNPJ por... Só que existem associações hoje que cresceram muito, que a gente conseguiu exceder em comitê de crédito, aprovando com os nossos investidores, uma exceção. Então eu tenho alguns clientes aí com 3 milhões de capital. 3 milhões? Mas eu estou falando para uma associação ela ter comigo 3 milhões, ela deve... Tem que ter uma arrecadação de no mínimo 6, 7 milhões por mês. Então, mínimo falando de dobro. grandes associações. Então, ele deixa um volume de garantia de boletos com a gente muito maior do que o capital de giro que a gente oferta. Então, eu tenho lá o Silvio da Porto Mais. Sim. Né? Meu amigo também. Teve na minha casa ontem à noite. Teve lá o Regis da Siga Mais, que meu a gente vai entrevistá-lo também. Um abraço pro Regis. Lá do Nordeste. Ele tem lá, juntando... Ele fez um grupo lá de um monte de associação, um monte de presidente, juntou tudo e agora tá gigante lá, né? Um cara de motorista de táxi para presidente do céu de quase 15 mil itens, né? Ele é diferenciado. Ele tem lá, sei lá, quanto que ele tem de arrecadação? 1 milhão por mês? Então, se ele tem 1 milhão de arrecadação, não sei quanto é que ele vai ter lá, uns 2 milhões talvez com 15 mil itens, ele consegue tirar 1 milhão lá de aposta. Consegue tirar 1 milhão. 50% do que ele arrecada. E divide em 12 vezes de 80 mil, mais ou menos. Exatamente. Porque às vezes a associação ela fala assim, olha, pintou uma oportunidade para eu comprar um prédio, para ir para uma sede própria. Isso. Aí só que o cara só aceita no dinheiro, o cara não parcela para a associação. Perfeitamente. Aí ele vai na Inova Isso. Analisa o crédito dele e ele tem dinheiro na mão para ir lá e fazer aquele aporte. E de forma rápida, né, Júlio? Rápido, quanto tempo? Isso, ele já sendo cliente nova, já usando a Inova Pay, que é a nossa conta digital, em 48 horas. 2 dias o dinheiro tá na caixa? Tá na conta. Que isso? É muito rápido. Parece miojo. 2 dias tá na... Em 48 horas já tá na conta. E olha, Júlio, que é o que você falou... Mas peraí, 48 horas para o cara pedir, analisar e pôr na conta? E pôr na conta dele, Porque assim, como ele já usa... Lá pedir um dinheiro emprestado para Inova, que tá muito rápido. O seu crédito já tá aprovado lá. Gente, eu sou advogado dele, sabia? É verdade. Eu sou advogado da Inova Cash. Por isso que eu conheço quem paga bem, conheço os picareta também, conheço essa turma toda lá. Eu pego a lista lá de devedor lá, conheço todo mundo. Mas eu tô assustado, é muito rápido, né? Ô, Júlio, isso aí foi... E por que isso quer dizer? Quando eu falo muito rápido, é porque dinheiro faz dinheiro. Sim. Vocês têm que ter esse capital em algum lugar para imediatamente fazer o Pix lá para a pessoa. Então, vocês têm que ter um fundo muito forte, Sim. porque o dinheiro está aplicado, demora 5 dias, 10 dias. Quando você fala em 2 dias, é porque o cofrinho lá tá cheio de dinheiro para emprestar, né? O dinheiro tá bem casado, né? As operações. Tá bem né? casado. Nós somos um fundo de investimento em direito creditório, então regulamentado pela CVM. A gente, nas operações de empréstimo, utilizamos uma célula de crédito bancário de uma financeira registrada no Banco Central. Então é muito importante falar isso, que tudo que a gente faz é 100% registrado, 100% legalizado. Pagando imposto, pagamos de imposto de certinho. 100%. Então é uma operação muito saudável que a gente faz. E aí, a velocidade nossa está muito na análise de crédito, né? A análise de crédito sendo aprovada de um dia para o outro, mais um dia a gente paga a operação. Eu quero voltar naquela pergunta que tem a ver com esse processo novo. Nós estamos passando por um processo de regulamentação, onde o padrão agora está diferente, né? Vai ter uma modernização, as associações vão ter que se profissionalizar. E eu quero voltar naquela pergunta, porque eu já fui diretor de associação, já fui jurídico, e eu via lá, às vezes, o presidente falar assim, olha, eu estou tentando, eu faço minha operação toda no banco X, eu movimento lá 1 milhão por mês no banco X, todos os meus boletos são por lá, eu fui lá pedir um empréstimo, mesmo eu movimentando 1 milhão, o banco falou assim, não emprestamos para a associação, porque não temos garantia, porque é uma associação sem fins lucrativos, se a gente tiver que cobrar, vamos cobrar de quem? E vocês mesmo, eu estou vendo aqui 2018, mesmo 8 anos antes da regulamentação, vocês já vinham apostando nesse setor. Perfeito. Porque vocês já vislumbravam um crescimento desse setor? Sim, isso. Porque também é uma aposta, né? É uma aposta. Você está apostando, você está emprestando dinheiro para uma associação sem fim lucrativo. Verdade, verdade. Ou seja, o risco é muito grande. E vocês apostaram nesse mercado. Verdade. A Inova sempre apostou no mercado de proteção veicular, né, Júlio? Assim, você vê que tudo que envolve Romi, Sanders e Emanuel, desde quando fundaram a Inova lá atrás, é sempre voltado para a proteção veicular, sempre acreditando na proteção veicular.
Qual que é a dificuldade dos bancos, né? Eu trabalhei em bancos 10 anos, né? Fui bancário durante 10 anos. O banco não consegue entender a associação como uma empresa que precisa de crédito por ela não ter fins lucrativos. Então, e tem um outro detalhe importante para os bancos, que você, advogado, sabe muito bem: as associações não se enquadram na lei de falência. Uhum. Então, assim, você não pede recuperação judicial de uma associação, ela não consegue pedir você não consegue pedir falência, ela não pede um RJ, tem todo um perfil de execução muito diferente da empresa limitada. Você tem que ir atrás do avalista, que é o presidente. Então, os bancos não se interessam por causa disso. Quando a gente vê uma associação com linha de crédito, assim, ele tem uma conta garantida, mas é 1/3 do valor do cheque especialzinho lá, pequenininho. Especial dele e a 15% de juros ao mês, 17%. Eu já vi presidente de associação tendo que pegar dinheiro do cheque especial da associação para cobrir um problema inusitado lá e pagou 17,5% de juros do cheque especial. Exatamente. Falei, quase que o banco colocou um revólver na sua cabeça. Exatamente. E tinha que resolver. A associação, às vezes, tem uns incêndios, né? É verdade. Às vezes um consultor fala assim, olha, tô com emergência aqui, eu preciso que você levante 20 mil para a gente montar uma estrutura, comprar um carro, pagar um associado que tinha sumido e apareceu. Exatamente. Aí o cara vai no banco, no cheque especial, paga 17,5%. Eu falei, presidente, você tá ficando louco. Tá ficando louco, vai quebrar. E ele pegou. E vai quebrar. Não tinha saída, não tinha Inova. E agora, isso é antes de 2018? Antes de 2018. Não tinha Inova. Ou então ele não tinha informação. E assim, 48 horas, ele ia... Não, era em 2018. Ele falava assim, aguenta aí que 48 horas eu resolvo. Vou lá no Inova pegar o dinheiro. É só nos procurar que a gente faz de tudo para aprovar, Júlio. Assim, se não for aprovado é porque realmente não tem condição, mas a gente orienta a associação para ela poder se adequar e a gente conseguir fazer a operação. Então... Você acredita que agora, com essa regulamentação, os bancos vão começar a abrir linha de crédito para associações? Porque o problema do banco não é nem abrir linha de crédito, é que é muito caro, né? A pergunta, eu vou emendar nessa. É mais caro. Vamos imaginar um cenário lindo, romântico aqui, que os bancos falaram, olha, associações são todas, pagam direitinho, não tem nenhum picareta nesse mercado, todo mundo é lindinho, santinho, eu vou abrir uma linha de crédito para associações. Você acha que os bancos vão conseguir bater a taxa que a Inova Cash ela aplica hoje? Porque eu sei que é menor que os bancos. Sim, Júlio, eu não acredito. Até pelo formato que foi aprovado na regulamentação, o que vai acontecer? As associações continuam vivas. Continuam associações. Continuam associações, continuam com o mesmo modelo, né, de associativismo, e vai existir uma administradora. Pode ser que essa administradora consiga uma linha de crédito no mercado. Né? Mas quem vai demandar o crédito para poder cumprir aquela necessidade de eventos é a associação. Então, assim, não muda o perfil. Ela vai continuar precisando de crédito para poder se enquadrar e ela que vai ter que fazer esse capital chegar na administradora, né? Sim. Então, a gente acredita que vai continuar o mesmo perfil que a gente tem hoje de operação, com esse modelo que foi criado, né? Porque a administradora não vai pagar para a associação a despesa que ela precisa. A associação vai ter que levantar o capital, né? E a Inova está disposta a continuar fazendo esse mesmo serviço de Inova Cash mesmo após a regulamentação? Perfeitamente. Mesmo após a administradora, vocês vão continuar apostando nas associações? Continuamos apostando e a gente acredita, Júlio, que ainda vai melhorar ainda mais. Assim, porque desde quando a SUSEP determinou o credenciamento das associações, né, e ela encerrou a data para poder se credenciar, melhorou muito o mercado de crédito no mercado de proteção, porque aquela questão que existia de associação fechar de noite com o nome e abrir com outro dia seguinte com outro CNPJ, isso não tem mais, né? Então, a chegada da SUSEP dá uma transparência maior para o mercado, então a gente acredita que vai melhorar muito ainda o mercado de crédito para proteção veicular. A gente tem um roteiro aqui, mas eu quero fugir do roteiro. Vontade. A gente tem lá, nós somos um escritório de advocacia que faz a cobrança de quem não pagou a Inova. Né? E a gente, né, a Inova, quando manda para a gente, é porque já tentou negociar de todo jeito. A gente é a última instância de cobrança. E a gente manda para a SUSEP mesmo, manda para o Ministério Público, para todo mundo. Porque o cara tem toda essa facilidade, ainda quer dar tombo. Desculpa, feio isso, né? Vamos imaginar que uma pessoa que está nos ouvindo aqui, e ela ficou te devendo lá, passou um aperto... Passou um aperto lá, passou uma ventania, mas agora ela está saindo da ventania. Nós ainda estamos abertos para chegar com essa pessoa e sentar e falar, querido, senta aqui, vamos atualizar o que você deve aqui, mas eu vou te dar uma chance de pagar sem ter que ir para a justiça?
Sempre, Júlio, sempre a gente está de portas abertas para negociar, para ajustar. E depois que vai pro jurídico, acabou. Aí Aí é acabou. honorário, é atualização, é dano moral, é Exatamente, tudo, é fraude se tiver tirado lá. Aí eu tô até jogando contra mim agora. Sim. Então essa pessoa que está nos ouvindo, poxa, eu passei uma dificuldade aqui, todo mundo passa dificuldade. Todo mundo né? passa, Uma coisa é passar uma ventania, outra coisa é ser safado. Né? Ser safado Verdade. a gente não quer, mas uma ventania todo mundo passa. Às vezes você esperava 2, 3 carros roubados no mês, teve 10. Isso acontece. Acontece. Então essa pessoa está inadimplente, está com um problema lá. Tem espaço para negociar? Sempre Pra te tem, procurar Júlio. e falar, Igor, assisti o podcast lá, tô com uma dívida aí, eu não aguento pagar em uma vez, mas dá para dividir em 2, 3? Isso. Tem Júlio, negócio? Tem negócio. Sempre tem. Eu vou até te falar mais, assim. 99% do mercado de proteção veicular paga em dia. Acho muito importante falar isso. Porque eu converso com Muito muitas importante pessoas. essa informação. Converso com muitas pessoas e fica aquela impressão que o mercado de proteção veicular é mal pagador e não é mal pagador. 99% das associações pagam em dia o vencimento com a gente. Então, a InovaCash, ela hoje empresta, Júlio, só para você ter uma ideia, mais de 20 milhões por mês. 20 milhões por mês? Ela aloca no mercado de proteção veicular. E assim, a gente, quando vira o Eu mês... acho que a gente vai te sequestrar, viu? Vamos sequestrar a diretoria da InovaCash. Mas olha só, desses 20 milhões por mês que a gente empresta, a gente dificilmente vira um mês com algo vencido. Então, assim, as associações pagam em Que dia. bom, né? O ruim do mercado é que sempre, uma vez ou outra, aparece um bonitão ou lá. outro, que aí ele apronta e surge o nome do mercado inteiro. Mas a maioria é gente séria. Eu A sempre falo isso. A maioria maioria paga em da dia. turma que tá aí é gente séria. O próprio mercado já expurgou muita Já gente, expurgou né? muita gente. E aí, às vezes, acontece, Júlio, todo mês acontece. Uma associação ou outra perde um regional, acontece um problema de bloqueio judicial, acontece uma batida inesperada. O cara me procura e fala, Igor, vamos renegociar, vamos repactuar. Cara, eu faço isso todo mês. Assim, mesmo? nós estamos de braço aberto. Até porque a InovaCash é parte de uma relação do Grupo Inova. Então vai muito além da relação com a Cash, né? Nós temos relação de sistema, tem relação de rastreador, tem uma série de relações com esse cliente. Então a gente renegocia, repactua diversas vezes, estamos de braço aberto. E quando a gente vai para execução, é porque realmente o cara Não quis. não quis. Porque ele tem todas as opções de repactuar, redividir, fazer. Exatamente. Porque às vezes acontece uma associação que, principalmente a associação média, ela fala assim, agora eu vou mexer com o caminhão. É isso. Aí vai lá, coloca de repente um caminhão, dá uma perda total lá, 300 mil, 400 mil, uma pancada só. Oh, Júlio, eu tô começando agora com um caminhão, olha só, primeiros 10 caminhões que eu coloquei, já... Vai da InovaCash. É verdade. Vai da InovaCash. E também, Júlio, aproveitando, eu vejo muita associação que às vezes tem um jurídico fraco. E aí ele nega Errado. evento sem ter um respaldo completo disso. E aí um evento de 30 mil vira um bloqueio de 70, 80 mil reais. Verdade. E a associação não consegue fugir do bloqueio porque ela tem que boletar. Então o advogado do reclamante vai achar Vai achar. e vai fazer o bloqueio. E isso Direto aí- eu recebo reclamação. Eu acordei com um bloqueio de 50 mil na minha conta. Aí você vai analisar, a origem era 10 mil reais. Muitas vezes a associação tinha até que negar, mas negou errado. Negou errado. Jurídico fraco, paga dobrado. Né? E aí, essa pessoa que sofreu isso, tô pegando aqui hipotética associação X do Brasil, ela estava pagando direitinho. Aí sofreu, de repente, um bloqueio de 100 mil no mês. Não conseguiu pagar em InovaCash. Sim. Tem abertura para negociar? Tem. Me liga. Eu converso, em média, Júlio, de 12 a 15 presidentes de associação por dia. Por dia. Então eu acordo com o pessoal me ligando e desligo com o pessoal me ligando e podem ligar, que é onde a gente fecha muito negócio. Então a InovaCash é acessível para quem for honesto, decente, quiser repactuar. Não deixa a sua dívida aí para a justiça, vai ficar mais caro. Não precisa nem procurar. Vai direto no Igor e negocia. É verdade. Porque quando for para a gente, aí só judiciário. Aí judiciário. E aí envolve o SUSEP. SUSEP, Ministério Público. Agora esses picaretas estão mandando para SUSEP, Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo, até para o PROCON estão mandando. Perfeito. PROCON, Ministério Público Estadual, porque... Gente, o Igor está dizendo, você está devendo? Me procura, que a gente divide para você. Isso aí. Mas não fica com o nome sujo, não. Nós estamos abertos à negociação. E às vezes negociar com o Igor é mais fácil que negociar com o jurídico. Verdade, Né? verdade. Vai lá e negocia e tal, não tem honorário, é direto com ele lá, vai fazer uma atualizaçãozinha pequenininha. Mas, gente,
coloca a vida em ordem. É. Nós estamos num mercado agora que está se organizando. A gente tem que ser sério, colocar a vida em ordem, porque esse mercado todo mundo sabe quem está pagando e quem não está. Verdade. E aí você vai perder consultor, porque o consultor não quer ficar com alguém que está devendo todo mundo, porque ele não tem a garantia de que o seu associado vai ser indenizado. O que o consultor fala? Não está pagando. E quando você deve a alguém, o cara não vai na associação, ele vai no consultor. Sim. O consultor é a primeira mola de contato, o elo de contato. Então, gente, se você está com problema, o Igor está falando, pode procurar ele lá e negociar o que tem lá. Perfeito. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Bom, você já falou que o processo de liberação é rápido. Qual que é esse processo de regulamentação? A gente já falou um pouquinho aqui. Tanto para a associação vai continuar o seu modelo, tanto para a administradora. A Inova vai abrir uma linha de crédito também para a administradora? Isso é possível? É possível. Estão estudando isso? Estamos estudando, isso é possível. Ainda faltam algumas informações, né? Mas a gente está estudando, a gente tem conversado muito com as associações que estão abrindo a administradora. As grandes, né? As grandes. E as médias também, né? As médias também estão se juntando, né? Hoje mesmo eu fiz uma reunião de manhã com 6 associações que estão se juntando para montar uma administradora. E elas precisam de levantar o capital mínimo requerido, né? Que no caso então, delas... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, fazendo uma curva jurídica aqui, porque você é o homem do dinheiro. Essas 6 associações, elas estão se juntando para montar uma administradora. Perfeito. Vamos pensar, essas 6 associações podem pegar o empréstimo em nome delas, Sim. E passar por toda aquela análise de crédito lá, e esse dinheiro que as 6 pegaram, cada um no seu tamanho, aportar a administradora? Pode. Elas têm que ver, por parte da SUSEP, com a questão legal de aporte. A questão legal de aporte. Essa pessoa que vai entrar lá aportando, ela tem que ter isso no laço patrimonial dela, né? Então tem uma série de questões que ela tem que olhar, que a SUSEP vai olhar, né? A SUSEP vai olhar 2 coisas. Primeiro, a origem do dinheiro, e segundo, qual que é a capacidade financeira daquela pessoa. Mas a gente consegue fazer operação sim. Eu já fiz operações com S4, né, que são as microseguradoras, onde a gente consegue fazer esse capital de giro se tornar a origem do recurso. Porque a origem vai ser o empréstimo, o empréstimo para as associações. E elas, por sua vez, vão procurar lá um contador e fazer o remodelo desse dinheiro. Estou dizendo assim, então você tem lá 4 ou 5 associações que elas querem se juntar para poder montar uma administradora. Sim. Mas elas não têm dinheiro para isso. Então elas podem, se tiverem crédito, obviamente, ainda, ir na Inova buscar esse recurso para montarem pequenas administradoras ou médias administradoras. A Inova está de portas abertas. A Inova vai apostar de novo nisso? Vai sim, e já estamos apostando. Nós mantemos hoje contato com umas 4 administradoras que estão em formação aí, e a gente vai fazer toda essa parte operacional e financeira para elas criarem o capital mínimo requerido. Tá? Agora eu vou fazer as perguntas chatas. Vamos lá. Que eu não escrevi aqui, mas tinha que ser para dar um suspense, né? Tá bom. O dinheiro da Inova vem de quem? Legal. Quer saber o seguinte, esse dinheiro é do Silvio Santos, esse dinheiro é de alguma associação? Vou fazer 2 perguntas. Primeiro, a Inova Cash é de alguma associação? Tem algum dono de associação que fala assim, eu que sou lá o dono do dinheiro, o Igor é o meu laranja lá, né? O dinheiro vem de onde? Legal. O dinheiro, quando nós começamos a operação da Inova Cash, o dinheiro veio 100% dos sócios, né? Então eu aportei, legal. A Inova aportou, a gente tinha recurso e a gente começou essa operação. Ela foi crescendo, a gente ainda foi aportando, mas chegou no momento que não dava para a gente manter só o nosso capital. Então, quando a gente virou FDIC, lá em 2022, a gente foi a mercado e fizemos um roadshow e levantamos 3 investidores. Um deles era, inclusive, o Banco Itaú, que nos procurou com uma proposta muito boa. Tivemos também uma gestora em São Paulo, com uma oferta muito boa, mas nós optamos por um family office aqui de Belo Horizonte. De BH. Então, o family office que entrou com a gente, ele equiparou o nosso investimento na época e colocou muito recurso com a gente. Depois que esse family office entrou e o FDIC performou durante 6 meses, a captação para a gente se tornou muito fácil. Porque você tem um histórico muito bom, os fundos têm um resultado muito acima do mercado, porque, como eu disse, a gente tem uma taxa que é interessante para o fundo e uma liquidez de mais de 99%. Pô, que legal. Então, hoje, a captação para um fundo de investimento igual ao nosso é muito fácil. Pra você ter ideia, a gente hoje segura entrada de recurso.
Ah, é? A gente tem tido procura de investimento. Mas... Isso quer dizer o seguinte, então você aí tem 2 milhões na sua casa lá, na poupança investido, você fala assim, eu quero ser investidor da Inova Cash, aí a pessoa pode? A gente faz o cadastro dela no fundo e quando eu tiver demanda, a gente faz o contato para ela poder aportar. Mas vocês estão dispensando, porque tem muito dinheiro lá, Tem né? muito recurso lá hoje, a gente tá bem atendido pela demanda que a gente tem, e aí oportunamente a gente abre captações, o nosso comercial trabalha, a gente tem uma gestora própria hoje de investimentos, chama Inova Capital. Então, em 2025, nós abrimos nossa própria gestora de investimentos, então a gente consegue fazer essa captação quando a gente precisa, tá? Eu ainda estou assustado com a rapidez que esse dinheiro é liberado para a associação. 48 horas é 2 dias? 2 dias. Eu ainda estou assustado com isso. É muito rápido. Qualquer operação que você faz é no mínimo 5 dias úteis. É verdade. Isso é muito rápido, né? Quando eu trabalhei em banco, assim, a gente soltava uma operação com 10 dias, né? Você vê. O comitê era semanal, e então você só podia soltar a operação depois de aprovado no comitê. Como a gente trabalha com pré-aprovado e a gente tem a vida da associação dentro do SGA, então é muito fácil, assim, a gente já joga no sistema e você já tem ali automaticamente com o código mobile da associação, eu passo para ela automaticamente qual que é o valor que eu tenho aprovado para fazer. Então toda associação que está lá usando o sistema da Inova, digamos assim, os instrumentos que a Inova tem de análise de crédito, tem lá uma notinha escrita lá do que ela tem de pré-aprovado? Isso, ela tem que nos solicitar para a gente poder então, rodar. Mas ela vai solicitar, mas no seu sistema lá, tá aqui nos ouvindo aqui, uma associação lá do interior do Piauí, Sim. que tem 3 mil itens e é cliente da Inova, Sim. mas ela nunca fez nenhum tipo de aporte. Se ela ligar lá, na hora que você ligar o sistema, já tem assim, olha, tipo um sistemazinho de falar, tem pré-aprovado aqui 200 mil, 300 mil. Já, por isso que anda mais rápido. Por isso que é mais rápido. Ela vai falar assim, Igor, ok, a gente colhe a documentação, sobe o contrato, o dia seguinte ela assina e paga. Então você que está aí já tem um valor pré-aprovado para você lá, né? Isso aí. Tá na hora talvez de investir, de crescer. Agora, gente, que você tinha 10 mil associações no Brasil, 2 mil e poucas se cadastraram, tem muito espaço para crescer. Eu fiz essa pesquisa outro dia, 70% da frota brasileira não tem seguro, nem tem proteção. Tem espaço para muita gente crescer. E às vezes você precisa de um aporte para abrir uma regional, para vocês comprar um carro para fazer o regional andar, colocar uma marcona da associação lá, porque isso gera credibilidade. Então, todo mundo tem um crédito pré-aprovado lá, viu? E outra coisa importante para falar, porque muitas vezes, Júlio, a associação procura a gente para poder apagar um incêndio, né? Igual você falou, tem um evento. Mas as associações que sabem usar o capital de giro como investimento têm tido um retorno muito bom. Então a gente fez uma análise em 2025 dos 10 maiores clientes da Inova Cash que mais tomaram crédito em 2025 com a gente. Eles tiveram um crescimento médio da base acima de 20% no ano. No ano? Por que isso, Júlio? Porque eles utilizam o capital de giro para investir no crescimento da associação. Então, eles abrem regionais, eles trazem novos consultores. Agora, na regulamentação, tem muita gente que não vai encarar essa regulamentação, que não quer participar desse processo. E, às vezes, o cara quer sair do game. Então, essa associação aproveita esse capital de giro para buscar novas bases no mercado e crescer. Então, muita associação cresce hoje com o capital de giro da Inova Cash. Vamos explicar isso melhor? Vamos. Porque às vezes passa muito rápido, você é muito inteligente, às vezes sua linguagem, a gente não consegue... A gente que é Mobral, como eu, assim, não consegue entender direito, né? Mas vamos entender. Você tem a associação que ela vai buscar o recurso para apagar um incêndio. Sim. Teve uma sinistralidade alta nesse mês, o mês que vem vai ter que pagar, ou ela teve um problemão, ou um regional saiu, ou ela tem que muitas abrir uma regional num lugar onde que ela está perdendo base. Isso é um investimento emergencial. Mas você falou também que, além do incêndio, algumas associações buscam dinheiro para fazer investimentos. Isso. E que, em média, elas estão crescendo 20% por ano. Por ano. Isso é muita coisa. Agora, o que é, na prática, esse investimento? As associações pegam um aporte lá e vão investir no seu crescimento. O que na prática é isso? Para esse presidente de associação que está nos ouvindo, ele fala, eu quero crescer 20% ao ano, eu quero investir, só que eu não quero ficar endividado, eu quero investir o dinheiro naquilo que vai me fazer crescer. O que é esse investimento na prática para uma associação? Uma associação, ela investe abrindo novos regionais, né? Então isso tem um custo alto para a associação. Ela investe em consultores, então tem muito consultor aí que está ganhando mal, que está desmotivado,
que não tem uma recorrência interessante, então ele melhora essa recorrência em troca disso. E tem algumas associações que o presidente não quer mais continuar. Ele não tem mais interesse em continuar. Tá cansado. Está cansado, ele está vendo que a regulamentação vai chegar e ele não quer se adaptar. E ele quer se tornar um regional, ele quer achar uma forma de que alguém dê sequência naquela carteira de associados. Ele quer transferir a base para alguém. Ele quer transferir a base para alguém. Então isso tem crescido muito. Muita associação cresce hoje por aquisição, não cresce de forma orgânica, né? Ela cresce por aquisição, utilizando o capital de giro da Nova Cash. Então, muito comum. O cidadão tem, igual um amigo meu, tem 2.200 itens em contagem, fala, tô cansado, tô com quase 80 anos de idade, tô nesse mercado há quase 20 anos, tô muito cansado. Sim. Não quero. Só que a base que eu construí tem 20 anos. Tá aqui meu trabalho, eu quero transferir essa base para alguém continuar o meu trabalho. Perfeito. Só que alguém vai ter que pagar pelos 20 anos que eu tô aqui. Você vai fazer essa transferência de base. Isso. Aí lá a Siga Mais, por exemplo, que a gente vai entrevistar, fala assim, olha, eu tô entrando aqui no Sudeste, quero adquirir essa base, quero que essa base passe para mim. Só que de repente ela não tem na hora ali 2 milhões de reais, 1 milhão de reais. Sim. Então ele pode pegar esse dinheiro, você falou de investimento, Sim. adquirir essa base, transferir a base e crescer. Exatamente. E crescer. Exatamente. Isso é muito comum hoje. Muito comum. Muito comum hoje. Associações que estão crescendo através de aquisição via Nova Cash. Inclusive, quando a associação vai comprar uma base, ela nos procura. A gente... Tá devendo aí? Tá devendo aí? Tá devendo aí. E aí até fala assim, olha, eu preciso levantar um valor aqui de 1 milhão para comprar uma base. E qual que é a base que você vai adquirir, né? A gente faz um estudo em cima disso. Fazemos um contato com o presidente da outra associação também para conferir a venda da base, a negociação. E a gente ajuda muito, até porque os associados continuam ativos, continuam sendo protegidos, né? Então, continua todo o projeto da associação, continua só que na mão de outra pessoa, né? E você tem aqui uma associação A que quer crescer, quer adquirir uma base. Você tem a associação B que está cansado, ou sei lá, quer mudar de país. Teve um cara que vendeu aqui a ação, foi morar lá nos Estados Unidos, estou cansado, quero mudar de ramo, é um negócio que dá trabalho demais. E aí você tem a associação que quer comprar e a associação que quer crescer, quer adquirir. E muitas vezes uma daquelas partes, ou aquela que está vendendo, tem um passivo. Sim. Dá para triangular isso com a Inova? Dá para triangular. Isso é legal. Isso dá é legal. para triangular? Eu vou assumir aqui, sempre. ela tem uma dívida aí, transfere a dívida para o meu CNPJ. Isso. Não, a Inova faz isso tranquilo, ajuda tranquilamente. isso? Vou te falar. É possível? É possível. Toda semana eu faço uma operação dessa. Toda semana. Então o volume é muito grande. E agora está mais aquecido ainda, né? O mercado está muito aquecido nesse processo. Aquecido. Todo mundo quer crescer agora. Todo mundo quer crescer. Tá certo. E tem muita gente que não quer mais seguir, né? Tem muita gente que fala que eu não vou encarar essa nova regra, regulamentação. A questão do rateio assusta muita gente, que às vezes nunca passou por isso e agora vai ser obrigatório fazer. Então, muita gente tem recolhido, tem saído e tem os compradores de mercado, né? Que compram a marca, compram a empresa, né? De forma completa, e aí essa carteira de clientes vai junto. E deixa eu fazer agora eu estou pegando um monte de cenário aqui. Tá. Pegar o cenário inverso. Tem muita gente que me procura lá no nosso Instagram, Fala Doutor, que é o contrário. Fala assim, olha, agora o mercado é regulamentado. Antigamente eu tinha vontade de trabalhar com proteção, mas era um mercado que não tinha lei, você tinha lá uma legislação genérica lá do artigo 5º lá da Constituição, mas agora você tem uma lei complementar, você tem a SUSEP como regulador e fiscalizador. Eu quero entrar nesse mercado. Então tem a associação que está lá, não deve nada, está em dia, tranquilo, mas o presidente cansou. Sim. Aí vai fazer uma transição para uma pessoa que não é do mercado, que quer entrar no mercado, porque o mercado agora é regulado. Muita gente quer investir no mercado regulado agora. Perfeito. E aí, esse presidente que quer vender, ele pode trazer essa pessoa, ele tem crédito, associação regular, pegar um empréstimo lá para essa pessoa comprar e ela seguir a dívida. Exatamente. Essa outra triangulação também é possível? Também é possível. Isso acontece? Acontece até porque a gente passa para essa associação que está vendendo a credibilidade que ela vai receber pela Inova. Legal. Porque quem vende uma base, ela tem muito medo de não receber, né? De não receber. E quando a Inova participa de uma operação como essa, a gente faz a garantia do pagamento, né? Ele pode ficar tranquilo que nós estamos participando desse processo de migração de base, de transferência, de venda, e nós vamos garantir o pagamento para ele.
Que produtos mais a InovaCash tem? Então, isso primeiro é um empréstimo, um aporte, né? Sim. Que depende do tamanho da arrecadação. Exatamente. Que mais ferramentas a gente tem? A gente também faz esse produto da oficina e do reboque, né? Que é um produto que a gente faz muito também. É uma antecipação de recebíveis. Antecipação de recebível do fornecedor da associação. É. Explica isso melhor. Explico. Então, a associação tem lá vários fornecedores. Então, ela tem lá reboque e oficina, que é quem carrega mais o contas a pagar dela. Às vezes tem um rastreador também. Às vezes tem um rastreador. Rastreador. E aí ela passa para a gente a relação desses prestadores. Então, passa lá uma relação das oficinas que ela trabalha. Nós temos uma equipe aqui em Belo Horizonte que é especializada nisso, entra em contato com a oficina, apresenta a parceria entre a InovaCash e a associação e oferece para ele antecipar aquele recebível quando ele tiver a emissão da nota. Muitos, na hora que a gente liga, já falam, já tem a nota para antecipar. Já está com a nota pronta. É. A gente cadastra... Que dia que eu recebo? Que dia que eu recebo. A gente cadastra esse prestador dentro do fundo nosso, dentro do nosso FDIC. E aí, quando ele emite a nota, ele envia a nota para a InovaCash. A InovaCash confirma com a associação. Então, a gente tem que ter a confirmação. Okay. A confirmação fala, InovaCash, está tudo certo, vou pagar com 30 e 60 dias. A gente antecipa o dinheiro no mesmo dia para a oficina. No mesmo dia? No mesmo dia. Ele mandou a nota de manhã. De manhã, aí você confirmou com a associação. Na conta dele. De tarde tá na conta dele. E eu mando o boleto. Mesmo. Miojo. E eu mando o boleto para a associação pagar a InovaCash no dia de vencimento que ela confirmou. Okay. Né? Ela confirmou, quero 30 e 60, eu divido o boleto em 2 e mando para ela pagar em 30 e 60. Então isso funciona muito bem. A gente ajuda a associação a melhorar o prazo de pagamento dela. Então a associação consegue alongar, melhorar a negociação, porque muitas vezes a oficina espreme a associação porque ela precisa do dinheiro. Como tem InovaCash, ela não precisa disso. Ela pode manter o prazo dela de 30, 60. Isso pode ser dividido, por exemplo, bateu um caminhão lá, igual eu já vi, 300 mil para consertar um caminhão. Sim. Caminhão, se desse pelo total, era 700 mil. 300 mil para consertar. Sim. A oficina não vai bancar 300 mil em X vezes. Sim. Faz essa operação. Uma associação conseguiria dividir esse valor de 300 mil numa nota dessa oficina em até quantas vezes? Até 6 vezes. Até 6 vezes? Até 6 vezes a gente faz. Aí, acima disso, a associação ela pode pegar um capital de dinheiro comigo e fazer o inverso. Entendi. E tem associação que sabe fazer isso. Então, tem muita associação que eu não faço oficina. O que a associação faz? Quando... essa é a cereja do bolo agora do mercado. Quando ocorre um evento, isso está muito comum, isso começou em Goiânia, com a associação que é a grande parceira nossa, e agora vem crescendo muito. O que essa associação faz, Júlio? A associação, quando um associado bate o carro, em 48, 72 horas, usando o sistema CILIA, a associação tem ali a orçamentação. Sim. Então, é a regulagem. É a regulagem. Então, quer dizer, o associado deu uma entrada lá, viu que o carro, o conserto vai ficar em R$10 mil, aproximadamente, pelo CILIA. Ele deduz a coparticipação, que é 8 mil. Okay. Ele chama o associado e faz um acordo com ele. E paga esse associado em 7 dias. 7 dias? Você sabe que ele tem 90, né? Ele tem 90. Ele paga em 7 dias. Ele paga em 7 dias. Brilhou, né? E aí ele faz com a gente a operação financeira, vários estão fazendo isso, ele roda comigo uma operação financeira, porque ele faz vários acordos na semana, ele roda comigo o capital de giro, paga o associado em 7 dias, ele faz um marketing enorme na região. Muito mais do que a seguradora tradicional que paga com 30, ele paga em 7. O associado sai feliz, ele negocia com o associado um desconto. Vou lá bater meu carro lá para receber em 7 também. Mas ele negocia um desconto em cima da orçamentação, né? Então, olha, se o associado receberia... se a associação gastaria 8 mil para consertar o carro, ele oferece 7 mil à vista em 7 dias. E ele tem hoje uma adesão de mais de 70% de acordo. Poxa, que bacana. Pagando com 7 dias, o cara ia receber em 3 meses. Aí, às vezes, o cara é motorista de Uber, precisa do Uber para rodar. Para rodar. Vai demorar 3 meses, porque a lei permite isso, a norma permite 3 meses sem carro. Isso. Às vezes, o cara só tem aquele carro para levar filho na escola. Por exemplo, lá em casa eu tenho um carro e uma moto. Sim. E aí eu uso minha moto para lá e para cá, que eu só ando pertinho, meu escritório é pertinho. Sim. E aí minha esposa leva os meninos para a escola. Se meu carro estragar, eu tô perdido, tenho que mandar todo de Uber. Então, uma situação dessa, receber em 7 dias, além da credibilidade que essa associação ela adquire no mercado, né? Pagamos em 7 dias. E além da credibilidade, né? Além dela encerrar com o associado, ela arquiva o processo, né, Júlio?
Então, assim, Exatamente. essa associação, né, essas associações estão fazendo isso, elas estão reduzindo todo o trabalho da equipe de eventos, então está reduzindo a quantidade de funcionários no evento, não precisa ficar comprando peça, não precisa ficar mandando carro para oficina. Exato. Com 7 Enxuga dias, bastante. ela arquiva o processo. Ela faz um termo de quitação onde o associado concorda com o acordo que está sendo feito na hora. Então, ela cumpriu o papel dela como associação para com o associado, cumpriu com... E se ele amanhã ou depois tiver algum problema no carro, ele que vai... Ele que arrumou. Ele que arrumou. Se ele vai levar na concessionária, se ele vai levar no primo dele, que é funileiro, se ele vai passar na Se ele não Pedro vai II consertar ali, e vai ficar com dinheiro no bolso, se ele é vai problema amarrar dele, o né? para-choque do carro, trocar a lanterna e continuar rodando, o problema do associado, ele recebeu o que a associação tinha que fazer. Então isso tem crescido muito também. Deixa eu acrescentar um pouco mais de prestador. Você tem lá uma empresa de pronta resposta, igual eu já tive. A Buscar uma empresa de pronta resposta e ela tem um faturamento lá de uma associação grande aí, X, lá em média de R$ 20 mil por mês que emite nota, né? Ela também pode pegar essa nota, mesmo não sendo aquele padrão, oficina, reboque, rastreador. Qualquer prestador que tenha nota confirmada com a associação, ela pode se cadastrar com vocês também? Pode. O cara que tem uma pronta resposta, que geralmente a associação paga em 30 e 60, Sim. ele pode fazer essa operação para receber em 2 dias? Pode. Toda a órbita em volta da associação pode procurar a Inova Cash para fazer essa operação e ter dinheiro em 2 dias? Pode. Nós fizemos há pouco tempo atrás uma associação bem grande, fez uma compra de uniforme, trocou a marca e o uniforme da empresa inteira. Eram centenas de uniformes. E aí o valor era muito alto, a gente fez uma antecipação. Para a empresa de uniformes. Fiz uma agora, recente, para um clube de futebol. O clube de futebol, a associação é patrocinadora, ela tá a logo dela tá na marca lá no time de futebol, e o time precisou recebeu o recurso, o banco não quis fazer porque era uma associação pagadora, não consegue entender... Ela não entende a dinâmica, né? Dinâmica do processo, a gente fez a antecipação para um clube de futebol da Série A, aí agora recentemente. Dinheirão. Mexeu no fundo. Contrato grande. Tomara que seja o Galo. Meu Galo tá precisando de dinheiro. Tomara, não vou nem perguntar porque o segredo é a alma do negócio, né? Então, uma empresa de pronta resposta, que eles querem comprar uma moto, ela pode fazer essa operação desde que a nota casada lá. Isso. Às vezes você tem um monte de outras operações que orbitam ali, pode. Então, a Inova está disposta. Mas eu quero entrar numa outra fase agora da nossa entrevista dizendo o seguinte. O mercado agora está se acomodando. Você tinha, sei lá, 10 mil associações, estão virando 2 mil e pouco. Então, você tem umas 6 mil associações que não se cadastraram, estão entrando na ilegalidade e vai chegar um momento que elas vão vender essa base, elas vão fazer uma parceria com quem está cadastrado, né? Sim. E isso, talvez, essas 2 mil que vão se unir com essas 5 ou 6 mil que não se cadastraram, vão se tornar grandes. Sim. A Inova está preparada se essa nova fase, esse monte de associações que tendem a se unir com as cadastradas, se essa turma toda precisar de aporte, a Inova está preparada para socorrer o mercado nessa fase de crescimento? Porque vai ser um crescimento muito rápido, né? Sim. Nesses 2 anos agora. A Inova está preparada? Ela se preparou para isso? Estamos preparados, sim, Júlio. A gente, como eu te falei um pouco antes, a gente tem uma capacidade de alavancar capital hoje muito grande, pela performance que a gente tem, o resultado que a gente entrega. Então, captar dinheiro para a Inova Cash hoje não é problema, para os fundos da Inova não é problema. Agora, pessoalmente, para mim, quanto mais diluído, melhor, né? Quanto mais diluído, menor o risco. Mas não tem como ser mais do que esses 2 mil e pouco, né? Não tem como. Não tem como. E então esse dinheiro vai ser nesse meio. Vai ser nesse meio. Mas você tem mais 4 mil associações que vão, em tese, se unir com esses 4 mil. Tem que se unir, Com esses 2 mil. Desde quando a SUSEP encerrou o cadastramento, a gente não deu mais crédito para nenhuma associação não cadastrada. Então, a Inova tem hoje associações que rodam SGA, que boletam pelo InovaPay, mas não estão cadastradas. Infelizmente, a gente não pode dar crédito. Isso entrou na nossa política de aprovação. Quem já tinha crédito continua rodando. Não deu um novo crédito, né? Um novo crédito não tem. Então, assim, ele tem que estar cadastrado ou tem que usar um CNPJ cadastrado na SUSEP. Então, assim, a gente se prepara para uma concentração maior, né, Júlio? Que é o que vai acontecer no mercado de proteção. Inevitavelmente, a gente acredita que
teremos, as associações ficarão maiores, né? Porque vai ter uma concentração de base. De base. A tendência é uma movimentação de base, né? Uma decantação ali em algum momento. Né? E vão ter muito mais concentrado. Ao invés de a gente ter 2.000 associações com 2.500 itens, 3.000 itens, vamos ter... 2 de 10 mil itens. 2.000 de 10 mil itens. Exatamente. Deixa eu entrar no outro mercado, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito. A gente abre a caixinha de perguntas, aparece lá às vezes 100 perguntas por dia. Né? Quase que eu tenho que ficar lá por conta. E o cara ainda fica com raiva quando eu demoro. Eu falei, amigo, eu tenho que trabalhar. Ó. Você tem algumas empresas limitadas, empresa de rastreamento. Ela lá tem lá empresa de rastreamento. Empresa de rastreamento não pode fazer indenização nem seguro. Mas ela entrou dentro de uma apólice de seguro. Sim. Então eu tenho o caso lá de empresa de rastreamento, que é seguro com rastreamento, não é rastreamento com seguro. Ela entrou de uma apólice e ela passou a vender seguro. A empresa é a sua empresa limitada de rastreador, mas ela está dentro de uma apólice de seguro, tem lá uma apólice. Essa empresa tem possibilidade de fazer aporte com a InovaCash? Tem, ela tem que Se ela usar... ela estiver usando... Não, ela está usando lá o InovaCash, todo instrumento. Tem ela é uma associação disfarçada. Sim, a gente mas tem... legalizada. Mas legalizada. A gente tem empresas que são clientes nossos, que são nesse perfil. Nesse perfil. São empresas de rastreamento que fazem a cobertura do veículo. Através de uma apólice através de uma apólice seguro. E elas estão com a gente operando normalmente, utilizam o sistema da Inova, boletam pela conta digital da Inova e estão com a gente. E podem fazer esse aporte? Podem fazer. Aí você analisa o tamanho da base dela de seguros. Provavelmente ela vai usar... Ela está com você no sistema, ela está com o sistema, eu sei a vida dela toda. Né? Ela deve usar um SGR como sistema de gestão de rastreamento, então a gente consegue fazer a leitura completa dela. E tem crédito? Tem crédito também. Tem muita gente já fazendo isso? Tem, muito menos do que a associação. Muito menos do que a associação. Porque você sabe que isso é uma saída para as associações não cadastradas, né? Sim. Ela pode o seguinte, porque quem está numa apólice de seguro, ela não entra nesse cadastro da SUSEP mutualista. Sim. Ela entra numa outra regra de seguradora. Sim. Então, você tem as chamadas seguradoras com apólice aberta. Ok? Então, uma associação que não está cadastrada, ela pode, então, montar uma LTDA de rastreamento, por exemplo, entrar numa apólice de seguro e continuar legalizado no mercado. Pode. E aí ela pode voltar a operar com a InovaCash. Pode, tranquilamente. Pode voltar a operar com a gente. Pode sim. A gente faz muito isso hoje. Pensando aqui, descobriu uma saída para quem não se cadastrou, hein? Exatamente. Pode ser uma saída, né? Pode ser uma saída. Pode ser uma saída. O que não dá para fazer é ela continuar como associação sem estar cadastrada. O CNPJ vai ficar podre, né? Já está, né? Porque quem já venceu o prazo, não se cadastrou, em tese está na ilegalidade, segundo a própria norma da SUSEP. Por isso que a gente não Ela já está na ilegalidade. Então, não dá para emprestar dinheiro para quem está na ilegalidade. Perfeitamente. Né? Mas essa saída aí de uma empresa de rastreador que tem uma apólice de seguro, ela pode ter o socorro se precisar da InovaCash. Pode ter. Pode nos procurar lá que a gente estuda uma solução para ela. O custo da InovaCash é mais barato que o dos bancos? Eu juro. Sim, não, por quê? Eu te falo. Essa é uma pergunta até... Primeiro que o banco não dá crédito para associação. Então Primeira seria coisa. até fácil de falar. E se der o cheque especial, 17% ao mês. Exatamente. Se você comparar com uma empresa limitada de banco, talvez o nosso custo seja um pouco maior. Tá? Tem que ser muito transparente de falar isso, porque o nosso custo de captação é maior do que o dos bancos. Né? Então, a gente remunera os investidores nossos hoje muito mais do que o banco paga em poupança, em CDB. Mas ninguém empresta dinheiro na poupança, né? Então, Só a nossa avó que está lá guardada no colchão, né? Que ainda guarda. Então, a gente tem um custo de captação de dinheiro muito maior do que de banco. Mas a nossa taxa ainda é muito competitiva. Né? Às vezes eu me deparo, quando a gente manda algumas propostas, algum presidente de banco, o presidente de associação fala para mim, Igor, cara, eu tenho uma taxa aqui, eu mandei uma proposta de 3%, eu falei que eu tenho uma taxa de 2%. Eu falo, essa taxa sua é na associação? Ou é na empresa privada sua aí? Não, é na minha holding. Eu falo, pois é. Diferente. E como é que você vai pegar esse dinheiro da sua holding e colocar lá dentro do caixa da associação? Como é que contabiliza isso? E como é que você vai pagar o evento? Eu vou dar um jeito aqui. Fala, mas olha só, amigo. Vai tomar uma multa da Receita já. Nós estamos entrando na regulamentação. Então, assim, vamos trabalhar direito. Não, e hoje, gente, não dá para esconder. Hoje você vai fazer seu imposto de renda, quando você coloca lá o certificado, ele está
Toda a sua vida tá lá. Gente, eu fui fazer meu imposto de renda, eu descobri nota de R$ 150 que eu paguei no médico no ano anterior. Falei, gente, a Receita sabe de uma nota de R$ 150. Então, gente, hoje ninguém negocia dinheiro em espécie. Dinheiro é de conta para conta, de Pix para Pix, transferência. Não entra nessa, você vai pegar dinheiro na sua limitada e vai transferir para a sua associação, que não tem rastreabilidade desse dinheiro, não tem legalidade. Você pode tomar uma multa de 3 vezes o valor dessa transferência, não é? Exatamente. Então a gente tem orientado muito isso, que às vezes a associação tem uma empresa limitada, ele consegue uma linha de crédito lá interessante, às vezes mais barata do que a nossa, porque a gente está emprestando para a associação, mas eu deixo bem claro, olha, você tem que pensar bem como é que você vai colocar esse dinheiro lá Não dentro. tem como. É. Não tem como. Legalmente Não tem como. É. Porque ele vai pagar o evento direto da limitada pro associado? O associado pode falar, não me pagou. Pode. Outra coisa, como é que essa empresa limitada vai justificar a saída na sua contabilidade para aquele indenização ali? Gente, ele vai arrumar uma confusão contábil. E hoje não dá para esconder, gente. Hoje os dados se comunicam com uma facilidade, a Receita fica quietinha lá e o leão só dando mordidinha. Exatamente. Então, tirando essa questão das limitadas, assim, o banco nem concorre com a gente, né, Júlio? O banco nem empresta. Nem empresta. Ele não tem interesse. E eu te falo que, assim, associações grandes, associações que faturam milhões e milhões, mal conseguem um cartão de crédito dentro do banco. Então, eu conheço vários presidentes de associação que ele precisa usar o cartão de crédito dele, pessoa física, para comprar peça, porque ele não consegue ter linha de crédito no banco, né? Mesmo boletando pelo banco. Então, nessas horas que a gente consegue entrar e ajudar e fazer uma operação. Eu continuo assustado com a rapidez. Você falar que em 2 dias libera o dinheiro do cara. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu confesso que eu tô assim, eu falo isso diante de Deus. Eu tô surpreso com essa rapidez. Aí eu entendi, não, porque eu já tenho lá o histórico de vida dele, eu já sei o que ele fatura, eu já tenho um crédito pré-aprovado. Se a documentação vier certinho, em 2 dias tá na conta. Sim. Pagar incêndio. Hoje pela manhã eu recebi um contato de uma associação muito bacana, um grande amigo meu lá do Sul, de Santa Catarina, me ligou, falei que eu estou com uma urgência aqui, pedi um capital, se não me engano, coisa de 400 ou 500 mil, amanhã está na conta dele. Amanhã tá na conta dele. Pagou incêndio? Pagou incêndio. É uma oportunidade. Muito bem. Então tá aí, você conheceu um pouco. O nosso tempo tá acabando. Conversa boa, passa rápido, tá vendo? Conversa boa. Olha aqui, filma aqui. Olha só, o nosso Photoshop até ajudou o Igor aqui. Tá bom, olha como é que o cara ficou até mais bonito. Aquilo ali é só a foto 20 anos atrás, né? Mas olha, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Essa era uma entrevista muito esperada pelo mercado, porque as pessoas queriam saber o que é de verdade a InovaCash, quem nunca usou, como faz para usar, e agora vai saber como usar, tá certo? As pessoas podem procurar os canais de comunicação da InovaCash. Você que não usa as ferramentas da Inova, você pode, através do Igor, ser a porta de entrada para o Grupo Inova, perfeito, conhecer as ferramentas para se habilitar a ter um crédito mais rápido. Então, eu queria te agradecer. É um prazer estar aqui. Foi muito legal esse bate-papo. E você viu que do nosso roteiro aqui eu peguei umas perguntas que não estavam no script, porque são as perguntas que as pessoas mandam, né? Perfeito. De quem é esse dinheiro, tem alguém por detrás, tem alguma associação que é dona da Inova, não tem nem como. A associação tem 200 milhões para bancar esse fundo aí, que já 140 milhões emprestado aqui, né? É verdade. Então, queria te agradecer e falar, depois você vai voltar para contar mais novidades. Tá bom, Júlio. Eu agradeço o convite que você me fez, eu respondi prontamente. Eu sou fã do trabalho que você faz, quero deixar registrado aqui. Eu acho que você traz para o mercado de proteção veicular muita informação relevante, que a gente não tem hoje no mercado. Você traz muita credibilidade, muita solidez, traz uma transparência que esse mercado precisa. E o crescimento do Fala Doutor, do seu escritório, do seu Instagram, é fruto de uma necessidade que o mercado de proteção veicular tem de pessoas com conhecimento para poder compartilhar com a gente, né? Eu vejo suas perguntas que você responde, são perguntas que todos nós não sabemos o que responder, como tratar, como fazer. Então, quero dar o parabéns para você, sua equipe do Fala Doutor, que está toda aqui. O trabalho é fantástico, a gente precisa muito desse seu trabalho e parabéns aí pelo trabalho que você faz. Eu queria agradecer primeiro a parceria da InovaCash, ser nosso parceiro. Quero agradecer a E-Saúde também,
aqui o Ronaldo, através do nosso parceirão desde o primeiro episódio. Quero agradecer a Amparo aqui, ó, que boné, esse boné bonito que foi eu que bordei para Amparo, viu, Arley? Então, o Amparo, que é nosso parceiro de primeira hora. Hoje o Falador tem uma lista até julho de pessoas para serem entrevistadas e a gente está fazendo 2 entrevistas por dia. Me ligou aqui uma moça lá da Star, do Rio Grande do Sul, do lado do Santa Catarina, falou: eu quero 2 horários que eu vou falar aqui de uma consultora e da nossa empresa aqui. Então, são esses parceiros que começaram com a gente quando a gente estava lá começando há 4 episódios atrás, a InovaCast, que é nosso parceirão, a Amparo, a E-Saúde. Então, eu queria agradecer de coração. Mas eu tenho um presente aí para mim, não tem? Tem. Vai esquecendo o presente, ó. Eu sou igual menino, eu gosto de presente, rapaz, ó. Tem um presente que daí. aqui, ó. Olha, Ó, InovaCast. Pode abrir? Pode Olha, abrir, eu vou ó. abrir, ó. Ó. Quem não vem presente que não volta. Gente, deixa eu tirar aqui para ver aqui, ó. Que isso, gente. Olha, tem aqui, deixa eu ver aqui. Ó, Gabriel, o nosso presente. Olha, gente, ó, só faltou agora só o churrasco, né? Vou lá na Siga Mais buscar a carne do churrasco agora. Tá aqui, que legal, gente, que legal. Tem mais presente aqui, como é que abre aqui? Abre aqui, ó, olha. Tem mais. Eu tenho lá no meu escritório um espaço só de presente lá. Tem? O café vai ficar não. quentinho, Aí, ó. toma Olha café. só, gente, café quente. E aqui... esse aí aqui pra é gente que top viaja muito, é demais. muito Olha, bom, né? um power bank, não é isso? É, power da bank, InovaCast. é, Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, é uma honra Obrigado, trabalhar amigo. com você, é uma honra ser seu amigo e ser parceiro. Muito obrigado. Assim como você acreditou lá atrás nesse modelo de proteção veicular e emprestou muito dinheiro, aportou muito dinheiro quando o modelo nem era regularizado, regulamentado, era chamado de pirata, de fake. A InovaCast apostou nesse mercado que hoje está regulamentado. Você também apostou no podcast nosso que está fazendo sucesso hoje, mas quando a gente começou não estava. Então, muito obrigado. Gente, segue a gente, fica com Deus e até a próxima.